Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Passou do Ponto, podcast em que a gente fala sobre investimentos, dinheiro e como o dinheiro pode trazer uma vida muito mais feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou fundador do Clube do Valor, uma gestora, consultoria e empresa de treinamento de investimentos, e estou aqui com o nosso churrasqueiro, meu sócio no Clube do Valor, o Marcos Prado. E o pessoal deu um toque, né? Poxa, você já tá no quinto, sexto episódio e tu nunca apresentou o churrasqueiro. Tipo, do nada vem uma voz ali da parte do churrasco e, pô, ninguém sabe quem é. Enfim, o Marcos é sócio aqui do Clube do Valor, tem certificado CGA e, enfim, tá conosco aí desde o início. E, principalmente, a estrela do dia, estou aqui com o Rafael Toro, fundador da Rafael Toro Academia, né? E Academia de Finanças. Academia de Finanças. Eu sou a estrela do dia? Claro, pô, então eu tô me sentindo honrado aqui. Obrigado pelo convite, pô, mestre. Prazer, obrigado, né? Prazer é meu. E a primeira vez que eu descubro, né, que uma pessoa, pra ser sócio e ser gestor, tem que saber fazer churrasco. Primeira vez ali, ó, né? Então, né, é um fenômeno. Aqui é na prova do CGA, né? A cultura é forte. Tem duas provas que tem que tirar aqui para trabalhar na área de operações de wealth, né? A primeira certificação, aliás, assunto que a gente vai falar muito hoje. E segundo é, cara, prova ali de passar ou não do ponto. É certificação de gestor de assados, é isso? Gestor de assados, exatamente. O CGA, o novo CGA. E Toro, porra, seja bem-vindo aí, um prazer aqui estar contigo. E primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar para quem vem aqui, partindo do pressuposto de que a nossa audiência não conhece 100% das pessoas que vêm, é ouvir um pouco sobre a tua trajetória. A tua história até tá contando aqui em off aí toda a tua trajetória com educação, com investimentos. Acho que é muito bacana aí tu contar, claro, uma versão resumida assim de, cara, como é que o Rafael Toro veio parar onde tá hoje, né? Tá, é bem interessante porque eu nunca sonhei em trabalhar no mercado financeiro. Nunca. Tá? Eu, com 4 anos de idade, eu queria construir uma casa para minha mãe, né? Então a gente tinha um sonho de ter uma casa. Então, na minha cabeça, eu tinha duas maneiras. Como todo brasileiro, jogar futebol, né? Então, tentei por um tempo, não deu certo. E a outra maneira que eu sabia era construir uma casa, talvez ser engenheiro. Então, dos meus 4 até os meus 18 anos, 17 anos, eu queria fazer engenharia. Então, qualquer profissão eu queria fazer engenharia. Entrei em engenharia civil na URGS, sim, 17, 18 anos. E quando eu estava com 21 anos, eu descobri que eu não queria mais ser engenheiro. Então, finalzinho do curso. Quase final, tinha 6 semestres já concluídos ali. Eu fazia sistema de informação também, então eu até brincava com a galera assim que eu era garoto de programa, né? Porque garoto fazia programação, né? E aí, com isso, eu descobri que eu não queria mais ser engenheiro. Fiz um pouco de arquitetura, descobri que não queria. E aí eu fui morar fora, morei no Chile, voltei pra cá e estava totalmente perdido. E aí o meu irmão, ele trabalhava numa corretora, ainda era, recém estava virando uma corretora que era a XP, e ele falou assim, tu gosta de pessoas, tu dá aula, eu dou aula desde os meus 12 anos pra fora, assim, aula de matemática, tu gosta de pessoas e tu entende muito de números, vem conhecer o meu trabalho. E aí em 2008 eu entrei no mercado financeiro, gostei do que estava sabendo, via gráfico, tudo, né? Então entrei no mercado financeiro e eu fui agente autônomo até esse ano, deixei de ser agente autônomo. E em 2016 eu comecei a dar aula para o mercado financeiro, aula para certificações, me chamaram. Em 2017 eu abri empresa de certificações, né? Para CPA 10, 20, CEA, CFP, que são letrinhas, né? Que a gente vai falando muito sobre isso, né? No podcast. E eu comecei a ter essa parte até que esse ano a empresa cresceu tanto que não havia mais tempo para eu ser assessor de investimentos. Então, resumidamente, o meu mundo começa no mercado financeiro aos meus 23 anos de idade, né? Há 13, 14 anos atrás, né? Isso aí, pô, e pegando toda aquela ascensão da XP, antes, né, da crise de 2008, imagino eu. Eu entrei no top. Se quem acha que a crise de 2008 foi por causa dos bancos, não, foi porque eu entrei a 74 mil pontos e eu só vi a bolsa acima disso em 2016. Não, deve ser lindo, né? Ver a bolsa acima disso em 2016 e principalmente se olhar lá em 2020, em março, e pensar, poxa, voltamos para baixo de 74 mil pontos de novo, cara. É isso aí mesmo. Então, remete todos passar. Parece que 14 anos resumiu a zero, né? Então, quem acha que está atrasado no mercado e tudo mais, não se preocupa. Sempre tem, todo ano é uma oportunidade, né? Ah, que massa. Enfim, na tua história tem um momento que tu simultaneamente, né, foi agente autônomo de investimentos e começou a abrir uma empresa de certificação. Como é que foi esse movimento? Por que tu fez isso? Né? E aí, posteriormente, como é que foi? É uma coisa que eu quero explorar muito, essa decisão que parece ser uma decisão muito difícil, e deve ter sido, né? De, poxa, eu vou abrir mão de uma coisa que eu já construí, que eu estou construindo, e vou focar em outra, né? Então eu queria entender primeiro por que começou com certificação, depois por que deu esse passo, o que te levou a tomar essa decisão, né? Quando eu entrei na XP, né, então em 2008, a primeira coisa que eu vi lá na esquerda tinha uma sala de educação.
Então, foi uma das coisas que me atraiu muito, porque eu sempre dei aula, então, olha, então aqui tem um lugar para pode dar aula, então vou aprender o conteúdo aqui. E aí deu uns 2, 3 meses eu já estava dando alguma aula de uma coisa. Então, ou de matemática financeira, ou depois que a gente começa a dar aquelas aulas de análise gráfica, análise fundamentalista. Então, eu sempre tive no mercado, dando palestra e falando sobre o mercado financeiro. E eu voltei a dar aula, eu fiquei um tempo sem dar aula, e aquele período de 2012 até 2016, devia te lembrar que foi um período bem complicado, de bolsa lateralizada, né? Que é acho um dos piores cenários que tem, ela nem sobe nem cai, né? Não dá pra fazer muita coisa. E eu comecei a ficar muito estressado no mercado. Então, eu jogava futebol, gostava muito de esporte, tive um problema, acho que contei um pouquinho antes, eu tive um problema nas 2 pernas, que eu tive que parar de fazer esportes. E aí uma psicóloga me disse que eu tinha que voltar a fazer coisas que eu gostava. E são 3 coisas que eu gostava de fazer muito, né? A primeira delas é jogar futebol, não podia mais jogar, praticar esportes. A segunda delas é uma coisa que eu não fazia mais, que era jogar xadrez e jogar... Tem um jogo de carta que eu gosto muito, que é um jogo chamado Magic, não sei se alguém conhece. Ah, jogava quando era criança. Eu fui jogando até eu ser adulto. Ah, não ofenda. Eu fui até o adulto. Quando eu era bem bobo, sabe? Sacanagem, era intelectualmente desafiador. Exato. Né? Imagino que deve ser muito mais do que uma criança capaz de Eu fui perceber. top 10 do Brasil jogando, top 30 da América Latina, viajar pela América Latina jogando, brasileiro, tudo. Ah, então, que massa, velho. E tudo isso pra chegar aqui, o cara falava, quando eu era criancinha, eu jogava também. É quando tem os bichinhos e tudo mais, né? Eu sempre falava que... Até saí aqui na RBS falando que pra mim o Magic era uma mistura de poker com xadrez. Então tinha toda a parte de blefe, de carta, mas tinha estratégia. Então eu gostava muito. Então eu já não jogava mais, fazia um bom tempo, isso me estressava. E a terceira coisa era dar aula. Então como eu dou aula desde os meus 12 anos para pré-vestibular, para ensinar as pessoas a passar na URGS aqui. Então eu sei desde pequenininho todo o ensino médio de matemática. Então eu não estava mais dando aula. E aí, com isso, a psicóloga falou isso. Eu falei, olha, então a primeira coisa é dar aula, voltar a dar aula, né? Eu acho que é ou jogar cartas e tudo mais, jogar xadrez. E deu 2 semanas eu recebi um convite, né, do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul, buscando pessoas para dar aula para o CFP, que eu tinha tirado em 2015. Então, como esse período de 2012 até 2015 estava muito desafiador, né? Na bolsa, eu fui buscar outras alternativas, porque eu era só agente autônomo. Eu sou agente autônomo da classe antiga, né? Não é o assessor de investimentos hoje que capta recurso, era a bolsa pura, né? A tua casa de autônomo até o fim era só focar em bolsa. Bolsa de valores. Swing trade. Swing trade, essa questão de comprar ação para daqui a 10 anos, não a filosofia Warren Buffett nunca passou perto. Né? Tipo... tem uns papos legais aí. Não que eu não acredito, mas é outro mundo. Sim, é outro mundo. O cliente, no nosso caso, ele busca aquilo. Uma coisa é tu fazer 100% da carteira em swing trade, outra é tu ter um pedaço da carteira com pessoas que querem fazer isso, a profissão delas é aquilo. Então são estratégias diferentes. Então o meu mundo era esse. Então muitos clientes dizem, eu tenho renda fixa, vocês têm? Até tenho, mas eu nem comercializo. Por quê? Porque isso vai estragar o nosso resultado aqui. Porque a gente não está fazendo a gestão do teu patrimônio. Nós estamos aqui especulando com parte do teu patrimônio. Então a nossa estratégia é essa. Então a minha formação ela é essa. Então são mundos diferentes. Então esse período foi muito complicado. Então eu fui buscar outras alternativas quando eu conheci o CFP, que a gente fala sobre planejamento financeiro, fala sobre tudo, sucessão, fiscal e tudo mais. E aí como no Rio Grande do Sul tinha menos de 50 pessoas, eu recebi esse e-mail em 2016, perguntando para se queria dar aula, porque eles acharam no site da Planejar, né, antiga BCPF. E aí eu recebi e-mail e mande seu currículo. Aí eu mandei, dou aula de matemática há 20 anos, dei aula disso. Mandaram e-mail, queremos dar aula. Quais módulos você quer? Então naquela construção eles não tinham por conteúdos, era por módulos. O CFP como são 6 módulos. Então é como se fosse uma prova de biologia, uma de história, para casa dos devidos tempos. Então eles queriam um professor de biologia e não de química orgânica para conteúdos específicos. Então, aí com isso eu vou dar todo o conteúdo de módulo 2, que é gestão de carteiras, investimentos, e o módulo de previdência onde tem cálculo. O resto, se tiver, não faço. E aí com isso eu venho para o mercado para dar aula. Essa empresa em 2016 ela fecha aqui e os alunos que assistiram as minhas aulas pediram, Toro, abre uma empresa que a gente vai te apoiar. Porque eu falei assim, mas como é que eu vou abrir uma empresa? Para abrir uma empresa não é dar aula. Eu preciso ter clientes, tem que ter plano de negócio, tem que ter nome de marketing, é outra coisa. Não, a gente apoia.
Então, os gerentes do Banco Santander e outros do Private do Bradesco falaram que nos deram esse acesso, ligando para colegas. Cara, tem um cara aqui que está abrindo a empresa e tudo mais, gosto muito da aula dele. E assim eu abri minha empresa em 2017, como um part-time para eu poder manter as minhas aulas de 2016 para me desestressar. Como uma recomendação, uma sequência da recomendação médica, né? Exato. Começou a dar aula para recomendação médica, criou uma base ali de pessoas que gostaram do teu conteúdo e que massa. E aí como é que foi essa escalada, né, da parte de certificação até o momento em que tu pensou, bicho, eu vou largar, vender, fechar ali o meu escritório de agente autônomo e vou focar nisso. O primeiro curso que eu fiz tinha 7 pessoas. 4 bolsas que eu dei para as pessoas e 3 que pagaram. Ou seja, não pagou o custo, né? Alugar sala, fazer tudo isso. Tive 6 tendinites para escrever os livros, né? Então, para digitar. Eu tive tendinite no cotovelo e eu continuei digitando. Veio pro antebraço, continuei digitando. Tive tendinite nesse gordinho da mão aqui. E aí caiu pros dedos. Aí o fisioterapeuta engessou o braço para não digitar. Aí eu comecei a digitar só com a mão direita. Caramba. E aí eu tive tendinite no cotovelo. Desceu pro antebraço. E aí o fisioterapeuta falou assim, olha só, ou tu contrata alguém para digitar, ou na verdade tu vai estar com os 2 braços engessados. Então eu contratei outra pessoa para digitar os livros. E eu ficava com os braços engessados. E aí de noite tirava as proteções para dar aula, né? Então, o primeiro curso passou uma pessoa só. Uma das 7. Das 7. Ou seja, foi horrível. Percentualmente, o que isso aí é 15%? 15%. A média hoje, para essa certificação que é o CEA, é 35%. Acho que passa 3%. É. Então, qual que foi o ponto? Eu estudei o conteúdo e ensinei o conteúdo. Então, as pessoas tinham conhecimento, mas elas não foram preparadas para a prova, que é o direcionamento. É que nem eu posso saber o conteúdo. Se eu for fazer uma prova do vestibular aqui no Rio Grande do Sul, que é da URGS, é uma banca totalmente diferente da PUC. Então eu também tenho que me preparar para aquela banca. E eu não sabia como é que era a banca. Porque na minha cabeça, a única banca que eu tinha era aquela que fiz a prova do CFP da Planejar. Então, são 2 provas totalmente diferentes. Então as pessoas reprovaram, quando elas saíram, deram todo o depoimento. A prova não tem nada daquilo que tu nos passou o direcionamento. Aí eu falei, mas o conteúdo tava, mas eu não sabia resolver naquele tempo. Então eu peguei tudo, reorganizei o curso para poder montar um curso direcionado para aquilo. Então eu montei e aí na outra turma já tinha umas 10 pessoas, eu acho que passaram 8 ou 9. Caramba. E aí alavancou assim, porque todo mundo começou a ligar, porque era uma certificação que ninguém tinha no Rio Grande do Sul, que era o CEA, Especialista em Investimentos. Então, porque a gente tem hoje... Eu brinco muito assim para o público para entender essas letrinhas. Pra galera entender, até porque eventualmente tem alguém que nem entende o que é, né? A certificação, a CGA e tudo, né? né? Falando naturalmente aqui, né? Tem uma escadinha para a gente atender clientes, tá? Então, CPA 10 é o gerente de banco varejo, que a pessoa... Não, mas aqui, né? Pô, muito obrigado. Olha, é uma pena que tu pode ver que o nome do podcast não é à toa, né? Tá meio ponto mais, mas... o certificado de gestão de assados, né? Você deve achar o pessoal, né, que nos acompanha deve achar que sempre passa mesmo. Mas, né, eu vou pedir pro pessoal das câmeras mostrar aí também o que tá entregando. Provar que tá passando, porra. Maravilhoso. Retomando. Então, nessas letrinhas, o CPA 10 é aquele gerente do varejo, que a pessoa entra na agência, a primeira conta que ela abriu, lá tem um gerente vendendo um produto. Ele precisa da certificação CPA 10. Não é que seja uma lei, como com o Banco Central, concurso público para juiz, não é. Existe uma associação chamada Anbima e todas as instituições que fazem parte dela têm o código da Anbima. E aí a Anbima disse, para você poder vender produto, né, o ser um gerente, tem que ter CPA 10 no varejo. Aí eu chamo essa CPA 10 como se fosse um ensino fundamental do mercado financeiro. Que é o básico que você tem que saber. Depois a gente tem a CPA 20, que é para você atender o público do alta renda. Então o que é o alta renda hoje? É o Itaú Personalité, é o Bradesco Prime, é o Santander Selection, tem um poder aquisitivo mais ou menos hoje mais ou menos 10 a 15 mil reais. E aí a pessoa pode ter conta naquele segmento. E a pessoa que atende tem que ter a CPA 20. E aí depois nós temos a outra que se chama CEA, que é Especialista em Investimentos. Normalmente, no passado, quando nessas agências de porte maior, clientes maiores, tinha sempre pelo menos uma pessoa que era o especialista em investimentos. Aquela pessoa que entendia de investimentos para orientar. Tua carteira tem que ser assim, assado. Existem os gestores, que é quem controla os investimentos. Estão falando sobre isso aqui e eu te entendo, você cliente, porque normalmente o gestor ele não tem o contato com o cliente. Ele é a pessoa que pensa, mas existe alguém que vai distribuir esse produto. E esse produto tem que ter essa certificação, CPA 10, CPA 20, CEA, por exemplo. Então o especialista entende mais o gestor.
E ele pode comercializar. Então eram pouquíssimas pessoas que tinha no Rio Grande do Sul. Pouquíssimas. Quando a gente passou muitas pessoas, a pessoa queria saber, pô, que certificação é essa? Porque eles sempre falaram que era muito difícil. E alguém passou um monte de gente aqui. Então, 2017 a gente fechou muito bem assim. Tive a parte do CFP. Então, que as pessoas começaram a passar algumas pessoas. Em 2018 a gente começou a ter uma escola um pouco maior. No presencial. Então, eu continuava como agente autônomo durante o dia, que era o meu negócio. E de noite eu dava aula e no final de semana também. Então, em 2018, vem para o CFP muito forte, presencialmente. Que era uma coisa muito pequena também. Então, com o material as pessoas começaram a passar. Um índice bom de aprovação. Então, bom seria mais ou menos 40%. O índice CFP passa com 20% de aprovação. Pessoal, então, a prova que é 7 horas de prova. Então... E esse CFP é o acima do CEA. Alguém que ele entende mais sobre o planejamento financeiro, cuidar das finanças da pessoa, planejamento de aposentadoria, como chegar lá no final, né? Planejamento sucessório fiscal, que é como pagar menos imposto ou como deixar o patrimônio para os herdeiros, porque muitas vezes tem litígio, a família, ninguém planejou pagar muito imposto, então isso fala planejamento. E as outras duas provas do CFP é de gestão de carteira, fala sobre investimento, e outra proteção familiar. Então essa pessoa normalmente ela tem que estar onde? No private, que é o acima do Santander Select, do Bradesco Prime. Normalmente o private a gente não tem uma agência no chão, é algum corporate, um lugar, um prédio assim, muito bonito, assim, tá lá dentro um escritório pequeno para atender clientes acima de 10 milhões de reais. Acima de 10 milhões. Normalmente 10 milhões de reais. E assim até hoje. Ou tá caindo um pouco? Depende muito. Porque pela regulamentação da Ambima, o cliente tem que ter 3 milhões de reais. Tem que ter 3 milhões. Mas normalmente as instituições elas botam 10 milhões, 5, depende de cada instituição. Mas é um cliente que tem um patrimônio mais robusto, né? E dentro do private é segmentado, né? Então private, middle, high private, ultra high, que são clientes acima de 100 milhões de reais. Mas esse profissional que tem lá dentro, ele tem que ter o CFP. Então, porque ele sabe muito mais, né? Então essa é a escadinha. Aí as outras certificações tem muitas são de regulamentatórias, né? Por exemplo, CNPI, o analista, quanto vale a Vale do Rio Doce, a Petrobras? Tem que ser um CNPI. O agente autônomo de investimentos, que normalmente a pessoa trabalha em escritório ou na corretora. Aí tem que ter ele tem que ter a prova da Ancor. CGA, né? O que tem, que é a pessoa toma decisão de um fundo de investimentos, uma carteira administrada. Ele não precisa conversar com o cliente, ele tem uma política, me corrija se estiver errado, se uma política, ele tem que seguir aquela política e ele toma a decisão de qual ativo investir, baseado muitas vezes no apoio de um analista para fazer isso. Então, cada função tem a sua devida certificação. Então, essa é a escadinha que a gente tem. Então, o meu business, né, o meu negócio, ele sempre foi de CEA e CFP, que são as certificações mais acima. Porque são as certificações que precisam de cálculo. E a minha origem é da aula de matemática. Então eu dei aula de cálculo 1 na faculdade, cálculo 2, álgebra linear, equações diferenciais, cálculo numérico. Então, onde tinha cálculo eu dava aula. Então eu sempre fui disso. Então quando tem cálculo eu dizia, então isso aqui eu vou dar nessa escadinha. E aí 2019 a empresa cresceu de novo. Então 2018, 2017 para 2018, vamos botar um número assim. No 2017 faturei 1. 2018 faturou 4. 2019 faturou 12. 10, 11. Então, crescendo esse número. Então, foi crescendo. Então, eu digo que nessa história eu tinha uma coisa part-time, que eu era um autônomo. Aí, em 2018, eu tinha um negócio, ou seja, dependia exclusivamente de mim. Né? Então, como fosse uma padaria, né? Se o cara não vai, o negócio não fatura. Então, 18 e 19 era uma padaria. Só que era uma padaria que já tinha crescido bastante. Então eu já tinha olhado, opa, isso aqui já é um negócio que é tão lucrativo quanto o escritório em si, que o meu escritório era vinculado à Mirai. O Pablo, vai Torinho, né? Então a gente é próximo, né? Então o escritório era com ele. Ele é na corretora, né? Ele era sócio da Mirai Asset e eu tinha um escritório aqui que era o escritório da Mirai. E aí, em 2020, eu disse, não, vou começar a criar umas coisas online, porque tem muita gente demandando e tudo mais, sempre pede uma coisa, já tinha pessoa pedindo aula por vídeo. E aí eu vou fazer online para começar. E aí veio uma coisa que eu acho que mudou o mundo. A decisão de fazer online foi antes da pandemia. Foi um pouquinho antes. Foi uma das sorte. Foi um pouquinho antes. E foi o azar ao mesmo tempo. Porque o meu faturamento ele era em abril. O meu maior faturamento era abril. Então, dos outros anos, porque era onde tinha a principal turma do CFP com CEA. Então, eu tinha alguns alunos que compraram curso em janeiro e fevereiro, né? E aí o curso também terminava em março.
E eu estava iniciando algumas vendas do CFP. Eu tinha recém iniciado poucas vendas do CFP online, que era eu tinha criado um produto chamado CFP 60 dias, que é onde a gente traz uma metodologia de como aprender mais rápido. E aí a gente veio nesse produto e a gente tinha vendido em 60 dias, já tinha boas vendas. Então, comparado com o ano anterior, somando o online e a venda de abril, que ia acontecer, era mais ou menos 50% que a gente faturou em 2019 na empresa presencial. Então, eu estava começando ali e aí veio todo o caos no mundo, né, da pandemia, que antes a gente não sabia que era uma pandemia. Eu fechei a aula, acho que foi 1 ou 2 dias antes de decretar aqui fechar. Então a gente estava acompanhando as coisas. Eu falei, pessoal, mandei mensagem, ó, pessoal, vamos suspender as aulas por 2 semanas. 15 dias no máximo aqui a gente retoma. Só vamos deixar passar esse caos, né? Sim, transformou em passo no CFP em 75 dias. E no presencial também. No online tava ok, porque no online as pessoas estavam estudando ali um pouquinho. Mas o presencial, eu disse, vamos suspender as aulas por 2 semanas. Só que eu não sabia que essas 2 semanas ia virar até hoje. No presencial. Nunca mais voltou presencial? Para não dizer nunca mais, ano passado eu dei 3 meses no Nordeste. Mas em Porto Alegre nunca mais. Caramba, não então, sabia disso, se tivesse voltado depois. Em 15 dias ficou, 2 anos. 2 anos e, vamos dizer, 2 anos, você vai ver 2 anos e meio já quase, né? Então, aquele business plan, ele foi totalmente modificado, que é o que a gente chama de risco sistêmico, né? Risco sistêmico é exatamente isso. Uma coisa aconteceu no outro lado do mundo, que tu jamais ia imaginar que ia afetar uma empresa presencial de educação, de certificação em Porto Alegre. E isso fez com que a minha empresa quebrasse. Porque eu tinha um dinheiro das pessoas, que alguma parte já tinha antecipado para investir um pouco na parte online. E então eu tinha um passivo devendo para as pessoas aulas presenciais, para as pessoas que eu prometi que se elas não passassem 60 dias eu devolvia o dinheiro delas. E não teve nem prova nesse sentido. Não prova, porque quando veio de fato a pandemia para cá, as provas foram todas suspensas. Todas. Então eu tinha um negócio que estava crescendo muito bem e ela quebra por um fato totalmente sistêmico. Sim, a gente mesmo no mercado, né? A gente, especialmente na parte de gestão, de consultoria, também a gente está sujeito à regulação, né? Especialmente ao autorregulador que é a Ambima. E também foi a gente ficou, pô, como é que vai ficar? A gente precisa contratar alguém, mas ao mesmo tempo as provas estão suspensas. E eles liberaram por um plano de ação, acho que faz quase de 1 ano e meio, isso, quase 2 anos, que liberou que as empresas do mercado flexibilizassem suas regras com um plano de ação para adequação. Então, se a gente já teve uma preocupação, imagina vocês ainda que capacitavam essas pessoas para obterem, né? E foi muito complicado isso, porque até eu estava te contando essa história, né? Eu já estava começando a trazer pessoas para dar aula junto para eu ganhar escala no presencial. Então, eu fazia isso. Então, uma das pessoas, hoje ele é meu sócio, ele é o Vitório, e aí ele tem uma história engraçada que eu gosto no meu tempo livre, ou tá no computador, ou tá no celular, assim, lendo, né? Ou lendo livro em casa. E aí ele falou assim, vamos assistir um jogo na tua casa aí? Aí eu falei, vamos assistir lá na minha casa. E fazer um churrasco? Eu falei, vamos, ok. Só que eu dou aula de noite, né? Ele falou, não, beleza. E lá na minha casa, onde eu morava, onde eu não moro mais lá, né? Todo mundo tinha minha chave. Eu chegava lá, tinha uns 2 entrando, 3 saindo, e era assim, né? Então eu não tinha preocupação. Aí eu cheguei 10 horas da noite em casa, e o Vitório tava lá. E ele falou assim, ô Toro, onde é que a gente vai assistir o jogo? Aí eu falei assim, tá, mas tu não trouxe pra gente assistir? Ele, como assim? Cadê a TV? Eu falei, eu não tenho TV em casa, não assisto TV. Ele, como assim tu não tem TV? Eu falei, não tenho TV. Ele, tá aí, cadê os espetos? Porque eu comprei carne aqui pra gente fazer o churrasco. Eu falei, tá, mas eu não tenho espeto, porque eu não asso. Aí ele falou, pô, tu me convidou. Eu falei, não, quem me convidou foi tu. Eu vou disponibilizar a minha casa, né? Foi isso que eu fiz. Aí a gente acabou assistindo o jogo no celular, né? E comendo sushi. Bom, pelo menos aí não passou do ponto, né? Mas foi isso que fez a gente estar hoje aqui. Porque em abril de 2020, eu tava em casa e aí eu já tava, não tinha saído, não podia mais ir pra academia, não podia fazer nada. E aí eu decidi comprar uma televisão. Aí eu entrei ali no celular, então não vou comprar uma televisão. E eu comprei. E aí chegou a televisão. Quando eu tava em casa assistindo o primeiro dia de televisão, né, eu me perguntei, se eu tenho uma televisão, o que as outras pessoas estão fazendo? Porque eu não assisto, não assistia Netflix, não sei nada. Mas se eu tô aqui, eu acho que todas as pessoas também vão ficar.
Então, se tem algum momento para eu investir no online, é agora. Porque eu sempre fui contrário ao online, porque eu sempre gostei de dar aula, que o motivo que eu tinha aberto a aula era para eu dar aula e estar próximo das pessoas. E para mim o online ele distanciava as pessoas. Então eu não queria dar aula online. Só que naquele momento eu disse, é agora que eu tenho que vir. E aí, eu, incrivelmente, né, eu consegui estopar toda a minha posição em bolsa a 64 mil pontos. Isso aí é... Tem uma pergunta aqui que eu pergunto, que é quanto passou do ponto investindo, né? Pra contar histórias assim, histórias tristes de perda e posterior aprendizado. Eu falei aqui, ó, cara, vou te perguntar isso aí. Então contei, tá? Vamos lá, linha do tempo. Tinha as duas empresas. Isso. Tava crescendo a parte de certificação, prometeu fazer as pessoas passarem 60 dias, uma taxa de aprovação de 0, porque não teve prova em 60 dias, né? Ficou devendo essa, não sei como é que foi isso aí, e ao mesmo tempo tu vendeu todas as tuas ações, Isso. que era o que? Era todo o teu patrimônio? Era quase o meu patrimônio. Como eu falei assim, eu não sou da história do Warren Buffett. Eu sou... Tava meio alavancado. Seja um Warren Buffett, pô. Não, eu acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu sou o Warren Buffett onde eu tenho controle. Claro. Então, esse é um ponto, né? E até as pessoas confundem de buy and hold e comprar e esquecer, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? Tu acompanha, se a empresa vai mal, tem que vender um ativo, né? Então, pronto, né? São coisas são diferentes, né? Então, qual foi o ponto, né? Desde 2019, né? Então, fazia reuniões com algumas gestoras e a gente estava receoso com o mundo. Em 2019 o spread do crédito americano estava muito baixo para tomada. Então a gente via alguns empréstimos, né, em mercado de renda fixa que não condizia com a tomada de risco. E quando o spread ele acaba sendo muito pequeno e quando a gente começa a ter não o risco sistêmico em si ainda, né, mas quando começa a atingir algumas barreiras, a gente tem que estopar algumas posições. E quando o spread é muito pequeno, eu tenho que dar um spread muito grande e isso começa a aumentar o maior deságio, começa a aumentar os prejuízos e aí pode faltar liquidez e aí é um problema, aí se transforma num problema sistêmico. Então, o meu receio em 2019 era isso. E a gente fazia desde 2008 que a gente não tinha um risco sistêmico de fato. E se a gente pega a crise de 29, né, tem a Primeira Guerra Mundial, depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial ela inicia após a crise de 29, né, que a gente começa a pegar toda a história de onde vem Hitler, né, na década de 30, né? E ele começa a vir por causa desses motivos com poderes paralelos lá na Alemanha. Então, a gente fala sobre um problema grande 10 anos depois da crise de 29. Porque é sistêmico, a gente tem de 7 a 13 anos um risco sistêmico. Então, a gente já estava mais ou menos 10, 11 anos sem risco sistêmico e ali parecia ser um dos motivos de vir esse risco sistêmico muito agressivo. Então eu já não tinha posições em bolsa. Então até tinha um vídeo no meu início de 2020 que eu falava, começou agora a vir, por um outro motivo, né, a questão da China. Então a gente estava começando a acompanhar no final de dezembro e a China muito fechada, então as informações não são muito claras. Então, mas a gente via que podia estar ali um dos pontos. Beleza, tá aqui. Só que isso, não confunda isso com saber que vai ter uma pandemia, que são coisas totalmente diferentes, tá? Você vai cair 20%, 25%. A outra é a gente mudar o mundo como um todo, né? Então eu estava totalmente fora de bolsa em 2020. Tava líquido lá e eu tava tranquilo. E quando começa a vir as quedas e começa a vir muito agressivo isso, e a gente começa a vir os dados, quando eu paro de ter a aula, eu digo, opa, aqui é um problema muito grave. Então eu fiquei em caixa até mais ou menos 70 e poucos mil pontos. Então de 120 para 70 e poucos é totalmente de líquido. Só que a gente não imagina que isso quebraria a minha empresa presencial. Que também é outro ponto, porque a crise de 2008 não quebraria a minha empresa. Sim. Porque a crise de 2008 foi uma questão sistêmica, de crise de confiança, mas muito mais atrelada ao crédito americano, né? E não afetaria uma empresa de educação aqui. Ok, mas aqui afetou, porque ele não podia ter aula presencial, as pessoas não podiam estar juntas. Então, naquele meio do momento, eu me alavanquei a 70 e poucos mil pontos. Tu te lembra quando eu falei ali que eu falei, vamos ficar 2 semanas sem aula? Essa era a minha cabeça. 30 dias. Não 2 anos sem aula presencial. 2 anos quebrou a empresa presencial. Quebrou. Então, naquele período, eu me alavanquei, tomei o que podia de bolsa, botei a alavancagem e acendei mil pontos. Só que a bolsa caiu de 70 para 63 mil pontos é 10% e teve um dia que a bolsa caiu 20. Só não caiu 20 porque deram aquele 19,99. Mas eles
Aconteceu isso, estava 75 mil pontos, outro dia cortou 63, que é 20 de queda. Então, ali foi exatamente o time que eu comprei a televisão. Tava perdendo dinheiro alavancado e ainda perdeu dinheiro comprando uma televisão. Comprando a televisão. Só que eu não tinha... Eu sabia que a volatilidade ia ser muito alta, mas pra mim tava ok. Porque eu tinha assim, olha, pra eu quebrar na bolsa, naquele nível de alavancagem, a bolsa tinha que bater 40 mil pontos. Sim. Aí eu disse, não vai vir. Eu tenho mão pra tomar alavancagem, até minha última alavancagem era, acho que era, no meu nível era 48, 49 mil pontos. Então eu tenho uma alavancagem, mas não é... Né, chegar da noite pro dia eu subir, comprar 5 vezes. Mas eu vou alavancando, porque pra mim tava totalmente irracional. Só quando eu compro a televisão e eu tenho essa questão, eu disse, a verdade, aqui eu tenho controle. Aqui eu tenho controle. Eu tenho uma história do meu pai, que ele foi a pessoa que trouxe pra Porto Alegre você ver os imóveis através de vídeo. Em 97. E meu pai quebrou. Porque as pessoas estavam prontas pra fazer isso. Exatamente. Ele acertou... Porque hoje tu pega todas, tu vai alugar um imóvel, tá todo mundo multimilionário. E foi meu pai que trouxe isso em 97 para 98. Meu irmão filmava, filmador, tudo mais gigante, né? Só que as pessoas não tinham internet. Então, meu pai acertou o business no tempo errado. Então ali em abril, eu falei assim, não, talvez esse seja o time. Se eu não queria fazer online, esse é o momento. Então eu estopei todas as minhas posições em bolsa. Todas as minhas posições em bolsa e disse, eu vou botar meu dinheiro em renda variável, mas que eu controlo. E não em código, né? Então, 4 letras e um número. Vou botar isso aqui. Então, naquele momento, eu trouxe equipe de marketing, eu trouxe equipe de TI, montei uma empresa de TI, contratei, fiz um contrato até o final do ano. Então, eu peguei todo o meu caixa, eu fiz. Quanto é que vai me custar isso até o final do ano? É isso, era todo o meu patrimônio. E foi aí que em 1º de maio de 2020, eu montei de fato uma empresa online. Porque eu tinha um curso só sendo lançado. Não botava energia, não botava nada. Ali eu comecei de fato a montar a empresa online. Caramba. Então, aí naquele ano a gente, comparado a 2019, a gente cresceu 300%. Caramba, pô, parabéns pela ousadia. E no final, né, valeu a pena ter estopado na bolsa. O retorno foi muito maior na vida real, né? Que é um ponto aqui que a gente converge. Tem uma filosofia de investimentos bem diferente da tua, né? A gente entende que ações é o dinheiro para tu colocar lá com visão de longo prazo. Mas uma coisa que eu não concordo do buy and hold, também nisso a gente tá alinhado, nunca acho ruim, mas eu não concordo. Aí os caras falam, não, tu tem que ser sócio da empresa, porque tu vai ser sócio, então tu nunca pode se desfazer e tal. Só que eu falo, não, peraí, é diferente. Eu tenho que ser sócio com a cabeça de não me desfazer quando eu sou sócio ou majoritário ou tenho uma influência relevante, uma influência significativa. Eu não vou ter influência significativa na VEG, na Petrobras, na Vale, não. Então eu vejo como a bolsa um mecanismo de ser sócio, obviamente, né? Não sei que seja multimilionário, sem ter uma influência significativa, ou seja, sócio que aproveita as distorções do mercado para comprar uma ação, ela tá barata e vender quando ela tá cara. Isso. O sócio que eu tenho influência significativa é o Clube do Valor. Que aí eu consigo colocar as minhas ideias, fazer muitas delas serem executadas e cá estamos gravando um podcast como é o Value Investing, né? Exatamente. E interessante ver essa tua história assim da pandemia, o pré e o pós-pandemia. Eu me lembrei que eu tava na Disney em fevereiro de 2020 e começou o zoom. Eu me lembro que a bolsa caiu 8%. Uma doença na China e tal. E eu me lembro que eu peguei e tive um insight que nesse mesmo dia que a bolsa caiu 8%, tava no Epcot e eu fui num brinquedo lá que tu era despejado pro espaço, um simulador, e era pesadíssima a parada. E tinha um aviso assim do lado que era, olha, esse brinquedo aqui é contraindicado para quem é cardíaco, para quem tem labirintite, para quem tem mais de 60 anos, menos de 12 e tal, não sei o quê. E as pessoas estavam surtando, né? Porque não viam a bolsa cair 8% há anos. Mira, o que eu faço agora? A bolsa caiu 8%. Eu falei, olha, é que nem esse aviso aqui, velho. A bolsa não é para quem tá com dinheiro de curto prazo, a bolsa não é para quem não aguenta volatilidade, a bolsa não é... Esse vírus aí, beleza, pode vir? Pode, mas pode não ser nada também. Então, cara, só seja na bolsa tu aguentar que pode cair muito mais e tal. E aí veio a pandemia. E eu fiquei, quando veio, eu fiquei nervoso. Falei, cara, o que será que eu falei antes, né? Será que eu desdenhei e tal? Daí eu fui ver e falei, que orgulho. Falei, porra, real, né? É isso aí. Tu não pode estar com medo de perder dinheiro de curto prazo, porque bolsa é isso. Então é interessante cruzar com essas histórias aí, né, pré-pandemia e de reinvenção, né? Não, mas isso que tu falou é verdade, sim, porque as pessoas confundem isso. Eu acho que ações é longo prazo. É longo prazo. Para quem está investindo.
Então, construção de patrimônio, ações no próximo. Por quê? Porque você tem o teu trabalho, gera a tua renda, que é da onde vem o teu maior patrimônio, que é a tua renda, e o que sobra da tua renda você tem que investir. Mas você não vai tomar as decisões das companhias, porque tu faz uma outra coisa. Então, tu tem que comprar empresas que tu acha que ou estão descontadas, ou que vão tirar um bom lucro no longo prazo, tudo mais. Porque tu compra uma empresa que caiu 10%. Ok. Mas se fosse uma padaria, vale 1 milhão hoje, amanhã vale 900 mil, não faz muito sentido isso. Então essas quedas, ela vem 99% das vezes é por causa de liquidez, ou um medo no mercado, alguma coisa que afeta todo mundo, alguém saca e tudo. Mas, agora, claro que os primeiros 10% da pandemia não foi por causa disso. Aí existe o risco sistêmico, ele tem uma mudança no mercado como um todo. Mas existe mesmo assim o que a gente chama de sobrevivência. Então, nessas quedas, as principais empresas, as empresas boas, têm boas oportunidades de tu virar. Então, eu acho que muitas pessoas elas confundem porque elas compram códigos. Elas não compram empresas. Elas não sabem quem é o conselho, elas não sabem o que faz a empresa, elas não sabem de onde é que vem o dinheiro da empresa. Não sabem. Quem eu disse assim, em 2020, as empresas presenciais todas quebraram no Brasil. Todas. E eu conversei com vários donos de empresas presenciais. E os caras, cara, eu ainda não voltei. A minha empresa cresceu 15 vezes. No meio da pandemia, a gente hoje tem mais de 50 professores com CFP. Para o CNPJ, no final das contas, a crise ela foi benéfica, porque a gente antecipou quase 5 anos. Então isso foi benéfico. Mas por quê? Porque a gente tomou decisões ali. Então, quem fosse sócio do CNPJ, que é a Rafael Trocamento de Finanças, na verdade ela não é sócio de um CNPJ, ela é sócio das pessoas. Então você tem que conhecer as pessoas. Será que aquela pessoa é competente? Se aquela pessoa, eu confio nela? Será que no meio da crise ela vai tirar novas soluções? Porque isso não está no número. Isso não está no PL, na dívida em si e tudo mais. Eu tenho que conhecer o corpo diretivo ali para saber quais são as decisões que elas vão tomar. Para mim isso é ser sócio. Sim. E se cai, desvaloriza, eu tenho que conversar com essas pessoas, ver como é que a gente está vendo aqui o cenário para agora. A gente está vendo isso aqui. Na verdade, a gente está sofrendo, só que no longo prazo vai ser muito bom. Por quê? Porque todas as empresas que matavam nossa margem vão morrer também. E a gente vai ganhar margem lá na frente. Pô, então é um bom momento de aportar mais dinheiro. É verdade, então vamos fazer isso aqui. Então é entender de fato. Então por isso eu digo assim, no longo prazo funciona? Funciona. Eu acho que funciona muito mais. Né? Acho que os 95% dos investimentos vêm do asset allocation, né? De como montar a carteira. E não da ação específica. A questão é que o meu negócio ele é diferente. Existe o meu patrimônio de longo prazo, só que eu especulo, porque é da minha formação especular, porque eu estou no mercado financeiro desde 2008, fazendo isso constantemente. Eu passei por um período que eu era scalper. Comprar, vender o dia inteiro 10, 20 vezes, gerar o patrimônio 10, 20 vezes no dia. Caramba. Então, é outra coisa. Porque isso também é uma profissão. Assim, vou fazer day trade. Não faça! Eu não faço por quê? Porque você não tem tempo para aprender a fazer day trade. Talvez o teu tempo, que é o teu custo de oportunidade, seja muito mais valioso aprender uma outra profissão. Então, de repente, não vale mais a pena. De repente, tu quer trocar de profissão? Tá, vai estudar medicina. Porque para te virar um bom day trade vai levar 10 anos. Pô, então por que eu não faço, de repente, medicina em 6 viro médico e mais 3 viro residência e vai ganhar muito mais? Então, eu acho que não vale a pena é isso. Mas como eu já era do mercado, eu perdo dessa forma porque eu tenho um conhecimento próprio. Que não tem como passar isso. Mesmo curso de day trade, não tem como passar. Tem coisa que está no sentimento da pessoa, né? Então, por isso, são políticas de investimentos diferentes. Meu patrimônio hoje ele é praticamente renda fixa. Porque a minha renda variável é a minha empresa. É minha empresa. As outras pessoas não são assim. Elas trabalham, o patrimônio dela é fixo, né? A renda dela é fixa, mais ou menos dessa forma. É muito mais estável e ela tem que investir em renda variável. Então ela tem que ter uma alocação muito maior do que eu. Esse ponto, né? E o que converte... Se me permite só, claro. Até como a gente está nesse universo de estratégias, e fui dar uma pesquisada antes, e se não me engano o teu TCC de 2013 foi sobre estratégias qualitativas e quantitativas de investimentos, então aplicadas a fundos de investimentos. E qual que é a tua opinião sobre isso? Não sei se ficou mais guardada para 10 anos atrás, mas sobre esse processo, né? Que a gente fala muito, tem pessoas que vão mais para essa linha qualitativa, tem pessoas que vão para a linha mais quantitativa. E quando a gente fala de 9, 10 anos atrás, o quantitativo a gente nem estava, né, tanto em voga.
é agora algo que está mais crescente. Qual que é mais ou menos tua visão sobre isso? Na verdade, o meu TCC não era nem ser para ser isso, né? Mas tem um CFA, que é um amigo nosso, que é o Rodrigo, né? E eu levei a minha tese, né, para falar sobre ele, que era através de modelagem, né, um estudo estatístico, provar que empresas que têm uma boa comunicação têm crédito mais barato. Então por que isso? Eike Batista. Como ele tinha uma boa comunicação, ele conseguia pegar dinheiro de muitas pessoas com uma taxa muito baixa. Tu pode pegar taxa de capital de terceiros ou capital de sócios, né? Então as pessoas pagavam muito caro nas ações dele, ou seja, o custo dele era muito baixo, por ele conseguir fazer tudo aquilo. Então essa era a minha tese. Aí ele me falou assim, Thor, mas eu acho que tu não quer fazer um trabalho de doutorado. Aí eu falei, é verdade. Então, através disso, eu fui fazer uma análise entre fundos quantitativos e qualitativos. Ou seja, uma pessoa pensando, né? Ou, vamos dizer, robôs e sistemas matemáticos para fazer isso, né? Eu acho que são duas estratégias diferentes. Eu acho que o quantitativo, ele não pensa no longo prazo. Ele pega distorções de mercado. Tanto a crise de, acho que foi 2012, crise de 2012, ela vem, 2010, e foi quando os robôs venderam e derrubou a bolsa americana em 10% em meia hora. Então eles podem gerar isso, mas eles analisam sempre o curto prazo para achar essas pequenas distorções. Então um dos livros que eu gosto bastante é o Flash Boys, não sei se vocês chegaram a ler ele, né? Não. Ele fala muito sobre isso, né? De operações quânticas hoje para questão de velocidade, para ganhar esse pequeno dinheiro do mercado. Então eu acho que é uma estratégia muito válida, né? Mas a outra estratégia também do gestor, né? Tem que acompanhar ele para também não cair naquele viés da sobrevivência nos dois casos. Qual que é? O viés da sobrevivência eu vou pegar fundos quantitativos hoje, os últimos 10 anos, eu vou ver que todos eles deram muito dinheiro, porque eu estou analisando só apenas aqueles que sobreviveram. Eu não consigo pegar aqueles que morreram. Então, esse estudo do que morreram, tu não tem como ter. Porque teria que pegar todos os CNPJs e tudo, tem muito fundo que lá fora que não é registrado, então tu também tem uma análise correta. E de gestor, as pessoas também pegam CNPJs. E aí CNPJs é complicado porque muitas vezes as pessoas foram trocadas. Sim. Então também é uma análise complicada de tu fazer aquele CNPJ. Então, de novo, o que eu acredito? Eu acredito que você não pode esquecer os teus investimentos. Eu acho que tu tem que acompanhar, mas tu deve delegar para alguém que faz aquilo melhor que você. Então, não é esquecer, que nem você vai no médico. O médico vai lá e te manda, faz uma cirurgia na coluna, bota 4 pinos. Tu não vai lá e bota 4 pinos na coluna, não nada. Tu vai fazer o quê? Tu vai buscar outras opiniões, vai ter até uma certeza. E até em algum momento, tu vai dizer, é nessas pessoas aqui que eu confio para fazer isto. E você vai lá e faz. Então, é o que eu acredito. O investidor ele tem que ter conhecimento para ele conseguir entender, né, das opiniões do médico qual é aquela mais coerente, faz sentido. E aí, é claro, né, nessa analogia é impossível do cara lá botar os próprios pinos, mas no caso do investidor ele poderia, né? Não quero me envolver com o tempo, beleza, tenho meu conhecimento, entendi que essa estratégia que faz mais sentido, vou seguir ela. Interessante, né, esse papo, porque aqui a gente é quant. Não quant no sentido dos flash boys, de pegar arbitragens muito rápidas e tá com o servidor lá acoplado no servidor da B3 e fazer ordens rápidas, mas quant em estratégias de investimento em valor, em estratégias de selecionar ações baratas. O que a gente faz aqui para selecionar ações, para selecionar fundos imobiliários, é olhar quais estão mais baratos, 12 meses para trás, comprar 20, né, em caso de ações, bem diversificado, daqui a 3 meses fazer o rebalanceamento e só. Então não tem assim, o que tu acha que vai acontecer com a Uzi Minas? Cara, eu não acho nada. Eu sei que ela tá entre as 20, eu tenho 5% da minha carteira de ações em Uzi Minas, e se daqui a 3 meses ela não tiver muito barata, não vou mais ter e vou comprar outra ação dentro. Só isso. A gente tem um fundo de ações só disso, e nosso serviço de Wealth Management é um serviço que faz isso, faz esse trabalho, né, de explicar a estratégia para o investidor e dar a possibilidade do investidor delegar, e em caso de ações, fundos imobiliários, selecionar ativos olhando apenas por números, né? Sem ter aquele fator humano de o que será que vai acontecer? O comportamento. O comportamento. Que é o que destrói o investidor, né? Exatamente. É o comportamento. Por isso, tu diz assim, né? Que, por exemplo, a pessoa não tem como botar os pinos na coluna dela. Se ela colocasse, provavelmente ela faria besteira. Besteira. Mas talvez uma pessoa no mundo conseguiria fazer. Talvez. Sei lá.
criasse uma técnica e fizesse. O ruim é quando tu pega essa única pessoa e tu coloca tanta mídia nessa pessoa, né? Que aí parece que todo mundo consegue botar pino na coluna. Que pra mim isso é o day trader. É boa. Porque 99,99% das pessoas elas vão quebrar. Elas vão quebrar. Só que aí o que acontece? Ela pega aquele único fato isolado, né? E aí ela faz uma coisa errada. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos no mercado tem 2 letrinhas. Se chama HB. Home broker. Exatamente. Se o home broker pudesse ser aberto uma vez por ano, a gente teria um prejuízo muito menor no mercado financeiro. Eu digo não só o home broker, mas o mobile home broker. É isso aí. Direto tu tá passando. Aumentou para 3 letras. O pessoal ali só abre para ver como é que tá em tempo real. Exato. Mostra que vira um vício, né? Exato. Porque é legal, né? Tu vê os númerozinhos subindo e caindo, né? Só que subir e cair, a gente sabe como é que se chama isso aí, né? E aí é bizarro isso, né? Porque quando eu comecei a investir, viciou total, né? Eu olhava sempre lá, a DVFN na época. Deixa eu ver aqui. Os fóruns. Os fóruns da DVFN. Eu comprei 1011 seguindo dicas dos fóruns da DVFN. Ficava nas Ilhas Caimã. O BDR da empresa era das Ilhas Caimã. Não, era um absurdo aquilo. Mas eu ficava todos os dias vendo. Só que aí eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, numa gestora, como analista de fundos de ações. Eu fui evoluindo e tal. E eu me desliguei completo daquele curto-prazismo. Aí eu comecei a produzir conteúdo, né? Virar educador financeiro, além de gestor, além de planejador CFP. E aí, no início eu me negava a fazer conteúdo de curto prazo. Cara, eu me negava a pegar e falar, Selic subiu e agora, e fazer uma cara de pavor. Eu me negava a falar, o que está acontecendo aqui com o Vale? O que está acontecendo? Porque eu acreditava que isso não traz resultado, e acredito até hoje que isso não traz resultado para o investidor, só atrapalha, que nem a gente está falando aqui. Só que primeiro eu tive que entender que para ganhar a atenção das pessoas eu tinha que botar minha opinião, e a minha opinião é sempre a mesma. Você que me acompanha sabe. Eu vou lá, tá, que subiu e agora o script está pronto. Eu explico porque subiu e explico que não muda nada para o longo prazo. Ponto. Mas ainda assim eu não tinha esse vício, né, de olhar. E aí quando a gente lançou nosso fundo de ações, cara, a gente lançou em agosto de 2020 e eu me lembro que voltou esse vício no curtíssimo prazo, né? Eu vi qual era a carteira e eu ficava olhando lá, porra, e aí, será que o Sanepar subiu? Será que o Sanepar tá legal hoje? E até persistir de novo foram alguns meses. E, cara, agora eu me sinto como um investidor que tá começando, caramba. Agora só sabe se tá subindo ou caindo o Ibovespa pelo elevador do prédio. O elevador do prédio mostra. Mostra, né? O pessoal fica olhando ali, né? Nossa, subiu, caiu e tudo mais. Mas é porque tem esse ponto, né? A bolsa de valores, ela tem a sensação do jogo, na verdade. Tem, porque começa a subir, cair, e parece que toda vez que sobe a ação, desculpa a expressão, tu sente um otário porque tu não tá ganhando aquele dinheiro. Uhum. Só que qual que é o ponto? Para você comprar, tem uma coisa muito simples. Alguém tem que vender. Então, não tem esse ponto assim, tipo, nossa, como é que se você comprou e o outro vendeu? Tu pode pensar que ou você é muito inteligente, e se você está achando que é muito inteligente, porque você está achando que o outro é muito otário. Porque no final das contas é isso, alguém compra e alguém vende, né? E só para remeter essa questão de comportamento, né? Que para mim é o maior problema que os investidores têm, né? É exatamente o que aconteceu comigo na bolsa, né? Se eu tivesse uma coisa chamada aversão à perda, naquele exato momento eu não venderia as minhas ações para investir na empresa de educação. Só que o grande ponto que eu penso é o meu custo de oportunidade. E custo de oportunidade é deixar de fazer uma coisa porque eu estou fazendo outra. E a gente pode fazer isso para qualquer coisa. Conceito fantástico, né? É qualquer coisa. Para a gente estar aqui, nós não estamos fazendo outra coisa. Certo. Mas é porque nós dois entendemos que aqui tem uma oportunidade muito melhor do que fazer outra coisa. Sim. Então, um custo de oportunidade para tudo. Para tempo, para dinheiro, para investir, qualquer coisa. Família. Passou, né? Mas estamos legal. Maravilhoso isso aqui, né? Família e tudo mais. Então, eu decidi assumir um prejuízo em ações porque eu achava que a minha oportunidade para multiplicar o meu patrimônio era muito maior colocando na empresa. Podia ter dado errado? Podia. Mas a minha decisão era totalmente racional. Porque a gente também não tem o controle das questões do futuro. Então, para mim, esse é o pensamento que é o principal. Se eu faço investimentos, não é eu abrir todos os dias na minha cabeça e ver todas as minhas ações para ver se eu deveria ser acionista daquela empresa. Porque eu acho que isso também ela mantém o vício de subir ou cair. Mas, pelo menos de tanto tempo, eu dizia assim, será que eu gostaria de continuar sendo sócio desta companhia nestes preços? É uma coisa. Isso é uma coisa.
Não é se ela subiu, eu vou comprar, vender, ou se ela caiu, eu vou comprar. Não. Nisso aqui que está acontecendo. Porque às vezes vem um balanço que tu não espera e totalmente muda. Alguém ia dar uma briga, ou a galera tinha um balanço e começou a mentir. Tem uma coisa que, para mim, é uma regra. Companhia que mente, eu não sou mais sócio. Eu fui sócio de uma empresa que eu acho que todo mundo acha que ia subir, chama IRB. Paguei R$28, a vez de 55 paguei 28. E aí, porque pra mim era uma queda abrupta, resseguradora. Não tem como dar erro, o negócio assim, tipo, monopólio. Né? Aí tava 35. Eu falei, pô, tu ganhei uma grana muito boa. Maravilhoso. E eu sou especulador no swing, assim. Tá? E aí saiu, porque o Warren Buffett comprou e tudo mais. E depois saiu uma carta do Warren Buffett dizendo: eu não comprei nada. Caiu 10%. E aí eu falei para as pessoas assim, tô vendo a minha posição. Tá, mas caiu 10%. É muito. Vai recuperar. Falei, cara, não é que vai ou não vai. Vai contra a minha filosofia deixar qualquer centavo meu na mão de alguém que mentiu. Vai contra. Então eu vou vender. Podia estar R$20 perdendo 40%. Eu vou vender. Eu não sei o que o cara pode fazer amanhã. Ah, eu vendia 32, ganhou dinheiro. Foi... Não, nunca mais botei um centavo. Acho que agora tá, sei lá, 5, 4, 3, não interessa. Ah, mas vai ter o quê? Não. Enquanto eu mantiver as pessoas que estão lá, eu não boto mais nenhum centavo lá. E nem para especular. Eu não quero ter essa surpresa. Não. Acho que o grande ponto aqui, né, fica o recado para quem está nos acompanhando. Você que tem IRB, Oi, Cogna e tá só mantendo pelo custo de aquisição, você não é investidor, você é um torcedor. Uhum. Vamos cancelar o Marcos, gostei. Não, mas é verdade. Não, mas é verdade, claro. E aí eu vou dizer assim, ó, agora talvez eu esteja cancelado porque eu vou tocar na ferida, tá? Na ferida, que é... As pessoas não entendem, na minha visão, que a gente não investe com dinheiro e a gente não compra as coisas com dinheiro. Dinheiro é um meio de troca. O que eu quero dizer com isso? Você compra e você investe com tempo. Porque para você ter 100 mil reais, você abriu mão da sua vida para trabalhar e gerar recurso. Então, na verdade, quando você compra um tênis de 500 reais, você deveria ver quantas horas eu usei da minha vida para adquirir aquele tênis. Será que eu faria de novo, gastaria 12 horas da minha vida para adquirir aquele tênis? Não. Então não compra. Ah, sim, porque eu quero que lá. Beleza, então você faz. Muitas coisas você fez durante a sua juventude e pensar assim, nossa, eu vou trabalhar um final de semana, vou trabalhar um mês aqui para eu juntar dinheiro e passar o meu carnaval. Eu digo que todo mundo já quebrou na vida, que é juntar um dinheiro e torrar tudo no carnaval. Todo mundo, né? Não. Algumas pessoas, várias. Vários anos quebraram, né? Juntavam, né? Agora o patrimônio é maior, então eu tenho mais dinheiro para quebrar. E vai lá e tá tudo bem. Porque você está consciente do que você está fazendo. Você trocou o seu tempo por aquela experiência, aquilo lá. Ou conhecimento, tudo mais. Tá tudo bem. Quando você compra e você senta nessas posições, você não está vendo que você agora tá jogando e está brincando com a tua vida. Porque é o teu tempo que você deixou. Então, se você não quer deixar teu tempo naquilo, sai daquilo. Ah, mas eu perdi. Vai para outra coisa. Entendeu? Então, essa a minha filosofia também, né? De pensar mais em tempo do que em dinheiro em si. Por isso, stop posição. Brilhante. Eu até vou fazer umas perguntas sobre isso, mas para complementar, eu acredito muito nisso e acredito que toda pessoa devia saber duas coisas. Qual o valor da sua hora, dividir quanto ganha nos últimos 12 meses por horas úteis, e qual o valor aspiracional da sua hora. Cara, eu quero que minha hora valha R$1.000. E não tomar nenhuma decisão que desconsidere esse valor da hora. E esse domingo agora, todo domingo, eu sou um cara de rotinas, né? Até chato de rotina. Todo domingo eu peço o mesmo hambúrguer do mesmo lugar da cidade, que é pertinho da minha casa. E o mesmo hambúrguer, sem molho, com ovo extra e tal. E esse domingo eu pedi lá R$20, bom, aqueles bons. E aí veio um aviso. Você quer economizar R$4,99? Vimos aqui pelo seu GPS que, olha, são 2 quadras da tua casa. Então, você vem aqui buscar e economiza. E aí, tempos atrás, eu teria dito, claro, porra, R$5, dinheiro não aceita desaforo. Olha aí que beleza. Ia pensar, dinheiro não aceita desaforo e tal. Mas te liga, eu perderia uns 15 minutos por baixo. Aí vai lá, sai. Tava de pijama em casa, coloca uma roupa, coloca o tênis, sai pra caminhar, busca, tá. Vamos supor 15 minutos. Perderia um quarto de uma hora minha.
Cara, eu perderia muito mais do que 5 reais pra não ter que ir lá buscar a parada. E aí que eu me liguei e falei, caralho, isso aí, velho. Meu tempo estaria sendo muito mal empregado se eu fosse lá economizar 5 reais pra pegar o hambúrguer. Talvez tu quisesse caminhar pra até buscar porque tu quer uma caminhada. Que aí tu não foi por causa dos 5 reais, foi por outro motivo. Dá uma caminhada, dá uma olhada, não quero ficar em casa, tô tanto tempo em casa, o sol tá bonito, quero... Aí tu faz isso e a consequência disso é ter poupado 5 reais. Beleza. Então, tá tudo bem. O que eu digo muito é tu ter a consciência do que você está fazendo. Tá consciente. Essa consciência, ela é muito importante, porque, para mim, é custo de oportunidade. E não é custo de oportunidade apenas nos investimentos. Tem investimento paga 8 e o outro paga 12. O teu custo de oportunidade... Não é. É tudo. Para você estar sentado vendo um podcast, escutando um podcast, vendo um vídeo, você está deixando de fazer outra coisa. Mas eu sempre tenho que estar totalmente focado. Não, às vezes você quer descansar. E você descansa. Agora o que não dá vou ficar vendo Netflix em casa. E aí você passa de 32 séries, não escolhe nenhuma e passou 2 horas. Aí você perdeu 2 horas. Então é isso. Eu tenho uma frase de uma pessoa que eu aprendi, que se chama o Sandro, o Sandro Calato, que é: eu gosto de ter a minha cabeça aonde estão os meus pés. Legal. Porque se eu tenho a minha cabeça em outro lugar, eu não estou aproveitando o momento onde eu estou. Então eu estou aqui conversando contigo, eu estou mexendo no celular, eu não sei o que. Eu não estou nem contigo e nem com a pessoa que eu estou falando no celular. Isso, então quer dizer que eu não posso mexer no celular? Não quer dizer isso. Quer dizer que eu posso mexer no celular quando eu devo mexer no celular. Então, a minha consciência, ela vem com a maturidade da vida. Mas eu gosto de muito isso. Então, tô com o meu afiliado, tô com não sei o quê, vou estar com ele. Tô em sala de aula, tô focado ali e tal, e tão intenso e tudo mais. Então, eu gosto assim, quero descansar. Vou tentar descansar intensamente, ou seja, tentar apagar de uma forma a poder descansar. Então, mesmo que eu faça muitas vezes muitas coisas ao mesmo tempo, mas é porque eu tô consciente do que eu estou fazendo. Então, muito eu acho que as pessoas deixam passar a vida assim e ficam meio perdidas, né? Muito boas essas reflexões. Já estão entrando em reflexões que eu gosto de fazer com todo mundo aqui e acho perfeito isso. É um desafio para mim. Todo dia antes de dormir, eu preencho um journal, né? um diário. E, como é que eu poderia tornar o dia melhor? E muitas vezes eu escrevo isso. Cara, eu poderia estar mais no momento presente. Tipo, eu tenho essa consciência, mas é muito difícil. Ainda mais com isso aqui te atordoando, mandando um monte de mensagem, tentando conseguir te viciar. Tu viu o que eu fiz, né? Peguei o celular e deixei lá longe. Eu tenho uma colinha aqui entre nós, eu tenho uma colinha de perguntas, tá? Eu não tô aqui falando com a minha noiva no WhatsApp enquanto a gente tá conversando. Eu quero explorar só uma última pergunta da parte de certificações antes de explorar melhor esse assunto, que é muito bom. Que é uma pergunta que eu recebo muitas vezes. Eu acho que tem um baita público que, assim, como o conteúdo é um pouco mais técnico às vezes, né? Às vezes ele é um pouco desinteressante pra quem tá começando, mas é interessante pra quem, entendeu. Já até sei qual é a pergunta. Magazine tá barata? Magalu? É sobre certificação. As pessoas me perguntam, eu sei a resposta, tá? Mas eu quero deixar o especialista. Eu sei a resposta. Eu tenho uma resposta minha, que não sei se é certa, mas eu gostaria de deixar o especialista responder. A galera pergunta qual a melhor certificação, direto pra mim, cara, qual a melhor certificação pra atuar no mercado? E segundo, assim, cara, eu vou ter sucesso apenas se eu ter uma certificação? Então essas duas perguntas, primeiro, qual a melhor? E a segunda, a certificação vai trazer o sucesso para quem tirar? Para essas duas perguntas, eu tenho, a primeira é muito fácil, né? Que é o seguinte, não existe a melhor certificação, porque se existisse a melhor certificação, só existiria uma. Então não tem, existe a melhor certificação para o teu momento de vida. Então eu tenho 18 anos, 19 anos e eu quero trabalhar aonde? Quero trabalhar no banco, não é fazendo CGA. É fazendo CPA 10 ou CPA 20. Aí entre CPA 10 e CPA 20 diz, já faço CPA 20 porque o nível de aprovação é o mesmo, conteúdo um pouquinho mais, 20 tudo mais, que é aquilo que a gente falou, para ser um gerente. Então, existem seus momentos. Então, cada momento da sua vida você precisa. Então, eu já tenho uma certa experiência no mercado financeiro, já sou uma pessoa mais madura, tendo clientes, pessoa física, aí eu diria CFP. Porque é o que é o private. Então, é para a sua maturidade. Então, a gente tem que entender em qual momento. Doutorado é melhor ou não é melhor que ensino fundamental? Olhando, é melhor. Então, o Brasil deve investir em doutorado. Não, porque o Brasil tem uma base muito fraca. Então, na verdade, o Brasil precisa investir aonde no momento dele agora? Em ensino fundamental. Esse é o dinheiro que teria aí para você mandar. Então, existe... doutorado é melhor? Mas existem momentos na vida. Tu não quer uma pessoa de 7 anos de idade, 10 anos de idade, que ela tenha
doutorado, uma exceção, porque ela tem um bom ensino fundamental, depois um bom ensino médio, depois uma boa graduação, depois um bom mestrado, depois um bom doutorado. Então existe um processo evolutivo. E isso ocorre muito também no seguinte caso. As pessoas elas dizem que as certificações são fáceis. A CPA10 é fácil, a 20 é fácil, a Ancora é fácil. Eu digo assim, todas são difíceis. Se ela foi muito fácil, é porque ela não era para você. Você está atrasado. Então, porque CPA10 com 16 anos é muito difícil. Eu vou falar sobre sistema financeiro, Banco Central, inflação, porque a gente não tem essa educação. Então é muito difícil. Agora uma pessoa tem 40 anos e diz, não, passei na CPA10, olha, claro, porque você não aprendeu com o curso. Você já sabia da vida e você fez só uma prova. Então por isso foi muito fácil para você, porque você aprendeu esse conteúdo de outra maneira. Então agora tenta fazer com 40 anos o CFP. Vai ser difícil. Aí eu te falou, CFP, quanto tempo tu estudou para tirar o teu CFP? Eu falei que foi menos de 2 semanas. Sabe quanto tempo foi? Foi de quarta até o dia da prova, quarta a domingo. Então tu estudou então 11 dias. Não. Menos 7, 4 dias. 4 dias pro seu CFP. Tu acha que é replicável passar no CFP em 4 dias? Apenas para quem já tinha passado no CGA, fez uma prova. Eu fiz um simulado, meu sócio ia fazer, o Bruno. Eu fiz um simulado lá, eu fiz 58%. Eu pensei, porra, se eu fiz 58% aqui, cara, se eu baixar a cabeça, estudar 12 horas por dia, quarta, quinta, sexta e sábado, eu vou passar, é lógico. E daí eu peguei as apostilas do Bruno, fiz xerox só das provas simulados, com as questões comentadas, e fiz todos. E aí eu ia corrigindo, por que eu errei aqui, fiz ficha, me lembro que eu deixei de ir no jogo do Inter, que é algo raro de acontecer, para poder estudar no intervalo, nos 15... eu vou passar, é minha única chance, se eu não passar, eu não faço mais. E aí eu passei, mas passei ali também, passei com 72, Vou te fazer uma pergunta. Se tu olhasse quarta-feira, precisa fazer a prova domingo, e tivesse um curso que te preparasse por 4 dias, já que você só tem somente esses 4 dias, tu acha que seria um curso viável pra ti? Porra, seria? Seria? Total. Aí eu criaria o CFP 4 dias. Teus concorrentes iam querer te matar, né? Mas por quê? Porque tu já estava inscrito na prova, você já tem CGA, você já tem... Que nem por isso, a gente fala muito porque a gente tem os produtos CFP 60 dias, 30 dias, 15 dias. Mas, de novo, são produtos alocados para personas diferentes. É que nem ações. É para todo mundo comprar ação de small caps? Não é. Nossa, não. Existem perfis diferentes. Os produtos de certificações é a mesma coisa que a gente cria. Porque a gente pensa na persona e a gente cria um produto em cima daquela persona. A gente monta aqueles produtos. Então, para ti, podia existir um CFP 5 dias. Só que não vale a pena para mim criar um produto porque a quantidade de pessoas que tem este tempo para se preparar para o CFP é praticamente nula. Quantas pessoas vai fazer em 4 dias fazer CFP? Nenhuma. Aí eu ia perguntar, olha, você tem qual certificação? Eu tenho CGA, acabei de passar. Opa, então na verdade tu já estudou 70% do conteúdo. Eu consigo te lapidar para a prova. Eu não consigo te ensinar o CFP, mas eu consigo te lapidar para a prova. Então existem produtos para pessoas diferentes. Então, voltando ali, casei as duas coisas ali, né, em relação a produtos, mas também qual a melhor certificação para a pessoa. Então vai depender do momento de vida de cada pessoa. Então, normalmente quando você é mais novo, CPA10, CP20. Quando você está nos seus 23 ou seus 28 anos de idade, um CEA. Isso quando você está acima dos seus 28, normalmente um CFP. Dá para antecipar? Dá, mas normalmente é essa escala. Isso para essa linha. Porque as outras são mais certificações regulamentatórias, que é, por exemplo, Ancora precisa ser para agente autônomo. Então, se você quer 18 anos, quer ser agente autônomo, precisa ter Ancora. Eu quero ser analista, tem que ter CNPI, não importa a sua idade. Quero ser gestor, preciso ter CGA, que aí você faz CFG e depois faz CGA ou CGE para você ser gestor. Ou de fundos, que a gente chama de 555, é a renda fixa, multimercado, ações e cambial, ou CGE para FDIC, fundo imobiliário. Então, aí são certificações para ter a profissão, né? E o segundo ponto é... Só ter a certificação me transforma num profissional qualificado? Não. Por quê? Porque para mim certificação é igual a graduação, é o teu diploma. Quando você tem 23 anos, se formou em engenharia, quer dizer que você tem a capacidade de montar um World Trade Center, montar o Burj Khalifa, que tem o maior prédio do mundo? Você não tem. Você tem o conhecimento primário da engenharia civil. Beleza. Para depois tem que fazer o quê? Você vai começar como um júnior, depois vai começar como um trainee, aí porque você tem que pegar a experiência da vida mesmo, de outras pessoas que passaram por problemas e ele vai te ensinar a resolver aqueles problemas também. Mas eu não vou perder o meu tempo ensinando uma pessoa a construir um prédio se ela não tem nem o diploma dela. Então, esse é o ponto. Então, a certificação é o teu diploma. Então,
Então eu falo muito que a pessoa, para ser um bom profissional, ele tem que ter competências. Que competências são essas? A primeira delas, a pessoa tem que ter o conhecimento da sua profissão. Para eu ter o conhecimento, eu comprovo isso com diploma. Então, sou nutricionista, formei em nutrição. Sou médico, formei em medicina. Sou gestor, tenho a CGA ou tenho a Ancor e tudo mais. Só que existem outras duas coisas que são tão relevantes quanto conhecimento. Que eu chamo de capacidade, ou seja, são as habilidades que eu tenho para executar tarefas. Tá? Então, quando a gente fala com pessoas, a gente fala de coletar dados, identificar problemas, analisar tudo que está ocorrendo e entregar um plano. Isso aí a gente chama de capacidade. E a outra a gente chama de habilidade profissional. E essa habilidade profissional ela bate muito no que a gente chama de soft skills. Né? O hard skill, o diploma, e o soft skill ela vai entrar em outras valias que a gente não enxerga diretamente. Que é ser uma pessoa responsável profissionalmente, pessoa que não vai passar a perna em cliente, a pessoa que ela chega no horário, ela respeita o meu tempo com o tanto tempo dela. Isso é uma responsabilidade. O que a gente chama de prática, está sempre atualizado. Né? Então não adianta eu ter feito CGA, mudou um monte de regra de fundos e eu não estou sabendo. Eu tenho que estar e executar a lei, né? Seguir a lei. A outra habilidade quando a gente está com clientes a gente chama de comunicação, que é o saber ouvir, né? E ouvir é diferente de escutar, né? Muitas vezes tu está escutando, mas não está prestando atenção. Então ouvir é conseguir captar isso e falar com a pessoa, se comunicar de uma forma clara, né? Então, ou seja, persuadir de uma forma honesta. Como é que a persuasão pode ser de forma honesta? Porque algumas vezes você tem que convencer o seu filho a comer salada. E como é que você pode convencer ele? Tu pode falar assim, ó, se você comer a salada, a gente de tarde vai no parquinho. Você fez uma coisa boa para obrigar ele a comer salada, de repente. Então, por quê? Você persuadiu ele de uma forma. Tá tudo bem. Agora, se você usar a persuasão para uma forma equivocada, aí é uma coisa ruim. Então, o problema não é a persuasão, é para que você utiliza ela. Então, a comunicação envolve isso. E outra coisa a gente chama de cognição, né? Que a pessoa tem um bom raciocínio, pensar e tudo mais, né? Então, essas são habilidades profissionais. Se você tem os 3 pontos, conhecimento, capacidade e habilidade profissional, você é um profissional, cara, é excelentíssimo, sabe? Vai ter renda alta, vai ter muita renda alta, sabe? Então essa é a minha visão. Só a certificação não funciona, mas precisa ter ela. Muito bom, eu concordo plenamente. Era a primeira resposta exatamente igual a minha, né? Não existe a melhor, mas muito bem explicado. E aí acho que eu vou levantar uma bola aí que eu sei aqui, por informações privilegiadas, informações que o mercado não tem acesso ainda nesse momento, mas quando for ao ar esse podcast ele vai ter, que tu tá para lançar um MBA. Isso. Né? Junto com o Arthur, meu sócio do Empreender Dinheiro. E pelo que eu entendi do projeto, o MBA é justamente para trazer essas habilidades, essas soft skills que, né, tem tudo a ver com... que complementa muito bem com tudo que vocês fazem hoje. Né? Então, se quiser chamar para esse MBA, explicar, mostrar como é que vai ser o evento de pré-lançamento, fica à vontade. Então, para você que está nos assistindo aqui, já faz um pitch de vendas, né? Botini. Não. A ideia que a gente surgiu o MBA é uma coisa engraçada porque eu não conhecia o Arthur. Esse ano, foi em 2022 que eu conheci o Arthur, né? Ele começou a seguir o meu perfil no Instagram. Como eu falei assim, a gente cresceu muito rápido. Em maio de 2020 eu tinha 1.000 seguidores. Então, e tava aula presencial. Em 2022 a gente tem 70 mil pessoas. Então, a gente conseguiu, deu mais de 1.000 aprovados no CFP. Então, a gente foi a escola que mais aprovou pessoas em 2021. E aí o Arthur tava me seguindo. Eu falei, pô, me senti honrado ver o Arthur. Já conhecia ele. Pô, obrigado, tudo mais. Pessoal, mandei uma mensagem. E a gente começou a conversar, vamos marcar uma conversa, vamos. E aí a nossa postura, vamos dizer assim, a nossa filosofia é muito parecida. Então, de entrega de valor, que a pessoa se transforma em um profissional melhor, ele com a sua parte, eu na minha parte de certificação. Então, a gente foi começando a alinhar. E diante desse alinhamento, agora em maio, a gente falou assim, cara, que tal a gente buscar as duas partes? A parte muito do soft skill, que o Arthur tem muito disso, né, dos cursos dele, e a parte do hard, que a gente faz a parte da certificação, então do conhecimento que as autorreguladoras e reguladoras desejam, né? Então a gente decidiu montar esse MBA porque muitos dos clientes, vão ser da base dele, né, não tem o MBA em si, não tem um MBA que seria útil para a profissão que é o consultor, o educador financeiro. E muitos dos nossos clientes, né, que são da parte de assessores de investimentos, a parte de bancários, né, para ele poder comprovar o conhecimento dele, ele precisa passar numa prova. E aí essa prova, muitas vezes, não depende só dele. Porque ele precisa botar todo o conhecimento num curto espaço de tempo. E a gente sabe que tem pessoas que muitas vezes têm conhecimento, mas não conseguem resolver um problema em 3 minutos. Ela leva em 5. Mas como é que ela pode comprovar o conhecimento dela? Então, a gente, através disso, vamos trazer esse conteúdo como um todo, que é o conteúdo prático,
para ela se transformar num profissional melhor e que seja útil para ela. Então a gente juntou todos os conteúdos que são úteis para uma pessoa que tem atendimento ao público, com gestão de carteiras, com a parte do planejamento financeiro como um todo. A gente mapeou tudo isso e disse, isso é extremamente relevante para a profissão. Só que ela ter o conhecimento, ela precisa comprovar. E a gente vai conseguir comprovar isso com o selo do MEC. Então a ideia do MBA foi essa, que pessoas dependam apenas dela para poder comprovar o seu conhecimento. E não que ela dependa de um tempo para execução de prova. Então a ideia desse MBA é isso, não é para substituir certificações, mas é para a pessoa poder complementar e provar. Ó, eu sei esse cara aqui, eu fiz MBA, sou registrado pelo MEC, eu tenho conhecimento disso. Então totalmente é um MBA prático para que a gente está botando no mercado agora, né? Porra, tenho certeza que tem um potencial aí de mudar muitas vidas, né? De quem está interessado em crescer no mercado, trabalhando no mercado e ter uma carreira que acho que é uma possibilidade que a gente tem muito forte aqui em investimentos, né? Que é ter uma carreira que pode ser muito boa, né, em termos de ganhar dinheiro mesmo, e tem um impacto, um potencial de mudar muitas vidas se bem feito, né? Feito com ética, feito entendendo cada pessoa, ajudando elas a tomarem melhores decisões. Então é um ganha-ganha assim que nem sempre tem, né? Nem todas as carreiras têm. E aqui eu acho que e isso que eu falo do ganha-ganha, eu acho que é porque eu bato muito na tecla, né? Quando eu vejo que eu dou palestra, eu falo que o profissional do mercado financeiro tem uma função social. Porque muitas vezes a pessoa vê o capitalismo como malvado e tudo mais, né? Só que como a minha família ela é uma família de classe DE, né? Então minha mãe começou a segunda série com 26 anos de idade. Então meu pai veio praticamente exilado do Chile, lá por causa da ditadura do Pinochet, né? Então ele veio pra cá. E meu pai faleceu em 2008. E quando meu pai faleceu, a gente não tinha recursos para conseguir pagar o enterro do meu pai. Foi cremado. E eu digo que a culpa disso é das pessoas do mercado financeiro. Porque durante 8 anos meu pai ia todo dia no banco. Só que todo dia meu pai ia no banco e ele tirava uma senha. E as pessoas não perguntavam se ele tinha filho ou como seria a aposentadoria dele. Meu pai não contribuiu para o INSS nem nada. Então, meu pai, a dor que a gente teve foi tão grande, eu tive alguns problemas psicológicos, né? Tive uma coisa chamada... E aí comecei a agir que nem um bebê, quando eu vi meu pai falecido, né? Eu disse isso é culpa porque as pessoas não tratavam o meu pai como uma pessoa, tratavam como um número. O número da senha que tirava todo dia para resolver problema no banco. Então, se as pessoas entendessem que meu pai tinha filhos e ele pensava lá, teriam perguntado para ele seguro de vida. Teriam perguntado para ele para começar uma previdência. Meu pai tinha 20, 30 reais para pagar por mês. Não tinha para pagar seguros para pagar 10 anos da educação de um filho, que é um planejamento. Né? Mas pelo menos os custos básicos teria. Então, as pessoas não perguntavam isso. Então, quando a gente bate muito na tecla que a pessoa ela tem uma função social, é porque ela tem que entender que os produtos são meio, não são fim. Se a pessoa não entender quem é a pessoa que está ali na frente dela, qual é a família dela, qual é a história dela, como é que ela reage na bolsa, ela perde o tempo passado dela. Por quê? Porque o tempo passado foi o dia que ela juntou o patrimônio. E ela perde, por não entender o API. E se ela não consegue enxergar isso, ela também não enxerga o futuro para proteger a família ou a aposentadoria dela. Então, tudo isso a gente tenta trazer e dizer assim, você tem uma função social e você tem uma obrigação com a sociedade. Quando você deixa de estudar, você tem menos conhecimento, você resolve menos problemas. Então, você precisa ter mais conhecimento para ajudar mais as pessoas. Essa é a tua função. Então, as pessoas têm que começar a entender isso, elas dizem, eu quero saber mais. Eu sei que isso aqui agora é importante. Consórcio, a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo, nossa, é investimento. Não é investimento. Consórcio, eu digo que é o porquinho do adulto. A pessoa ela não consegue juntar dinheiro e ela precisa de algum produto que seja um boleto que ela paga. Porque quando é boleto, o brasileiro paga. Porque se aumentar o custo do colégio, 20%, 30%, ele não vai tirar o filho do colégio, ele vai dar um jeito. Só que esses 30% às vezes é 600 reais por mês, é 1.000 reais por mês. Então ela teria 1.000 reais um ano antes para fazer alguma coisa de um poder aquisitivo, para trocar de imóvel, para fazer a aquisição de um bem, não pagar tanto juros, se organizar financeiramente. Então todos os produtos têm uma função, só que falta para as pessoas identificarem qual é essa função de verdade. Então dentro desse MBA a gente também quer trazer isso, mostrar, pessoal, é assim que tu faz aqui, assim que faz aqui, esse é o motivo, tal. Ó, a partir disso tu tem o conhecimento para executar a partir de amanhã. Então a ideia dessa junção é para tudo isso também, né? Que massa e legal conhecer um pouco melhor, né, desse background que te fez ter essa visão tão legal assim das coisas como elas são. E aí nesse sentido assim, hoje tua atuação no mercado
é uma pessoa que... Esse termo é difícil porque politizaram, tá? Mas o termo é empodera. Entendi. Empodera profissionais do Não mercado sou a Anitta. financeiro. Não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Mas é isso aí. Tu traz poder para pessoas que vão ter poder de mudar vidas. Seja mudar para melhor, sendo um bom profissional, com ética, trabalhando do jeito certo. Seja cagar a vida dessas pessoas. E aí... Já explicou um pouco nas entrelinhas, né? E tá bem claro, mas eu só queria... Uma pergunta que eu tinha separado aqui antes. Como é que tu lida com isso? Como é que tu faz pra, pelo menos assim, dormir tranquilo, pensando que, olha, eu fiz a minha parte, agora se esse cara aqui que eu formei CFP começar a fazer merda, cara, não é comigo, né? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Então, como é que tu tenta trazer essa consciência, né, pras pessoas que tu tá formando, sabendo que eles têm poder, uma função social... Que é quase que nem o negócio do Peter Parker, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, só para entender um pouco, né? Explorar um pouco mais. Já falou um pouco sobre isso, mas... Eu acho que eu nunca me preocupei muito com o externo, assim, sabe? Eu nunca me preocupei. Eu sempre me preocupei com as pessoas que são a minha base. Então, eu penso se aquilo que eu estou fazendo é o melhor que as pessoas estão enxergando. Então, por exemplo, meu pai não está aqui. Mas se meu pai estivesse aqui, será que ele teria orgulho do que eu estou fazendo? Se eu acho que sim, eu estou tranquilo. Quando eu acho que eu fiz alguma coisa que ele não teria orgulho ou que minha mãe não teria orgulho, eu tento ver esse problema e eu tento consertar ele. Muitas vezes pedindo desculpa. Porque a gente erra, a gente falha direto, só que eu não gosto de deixar que esse erro permaneça por muito tempo. Então, como tu disse, tu analisa todos os dias, eu também analiso todos os dias e todas as semanas para ver como é que eu tô. Porque, na verdade, eu quero ser uma pessoa melhor amanhã do que eu sou hoje. Então, se tu me disser daqui a 5 anos, cara, tá igualzinho a 5 anos atrás, eu achar uma ofensa. Porque eu vou achar que eu não evoluí nesses 5 anos. Porque a gente aprende com a vida, né? Então, esse é o meu ponto, assim, central. Porque, imagino que hoje tu também, eu também, né? Na internet, o elogio ele é muito forte, mas também, né, os haters estão aí pra tudo, né? Tu pode postar, vou dizer uma coisa, antes da guerra da Rússia, né? Por exemplo, né? Um exemplo. Eu postei lá, nossa, né? Uma brincadeira que todo ano a gente posta, né? Que assim, pessoal, desculpa, estão me convocando para alguma coisa aqui do exército, isso aqui, tal, né? Então, só volto semana que vem. Então, chega o atestado, se algum homem também não recebeu, tá aqui o atestado para pedir. Mas era um joke, né? Um meme e tudo mais, né? Que foi antes da guerra. E o post ficou, né? O que teve de pessoas que viu o post depois e não viu a data me xingando, não tá no gibi. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não leem, elas não conectam data com isso, com top. Eu tive que excluir o post, né? Por quê? Porque não tá mais gerando. Tipo, toda vez que tu faz uma brincadeira, faz isso aqui. Então foi uma coisa antes que não, vou dizer, não foi o meu post que gerou uma guerra. Né? Não foi meu post. Eu não fiz um post pós-guerra no meio do caos, né? Não foi isso. Foi antes. Foi antes de uma brincadeira que era o pré-carnaval. Pré-carnaval, porque sempre a gente tem, sabe, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, as pessoas não trabalham, as pessoas brincam, sexta-feira vou sair, volto na quinta-feira porque eu tenho um compromisso. Me chamaram na lua, fizeram alguma coisa, tenho. Então, toda vez tem. É o mesmo meme que rola todos os anos, assim, que nem o meme da Copa de 98 vai todo ano. Você não sabe o que aconteceu. Ficariam enojados isso aqui. Aí as pessoas, meu Deus, não sei o quê. Pô, mas é um meme que tá acontecendo há 20 anos, né? Então, acontece muito isso. Então, é difícil muitas vezes ser frio e tudo mais, mas tem que entender que as pessoas elas não têm todas as informações possíveis. E elas são movidas a emoções e a gente tem que ser mais racional nesses pontos, né? Mas o meu principal ponto é pensar na minha base, né? Na minha família, para ver se elas concordam com o que eu faço ou não, né? Excelente forma de pensar. Não, mas essa questão do hate é engraçado. Eu gosto muito de geopolítica e história também, e trazendo o assunto aí da guerra, né? Eu acompanho várias páginas, então, para acompanhar o que está acontecendo, e agora, obviamente, isso está em pauta. Então, dependendo de... Ou todos, vamos dizer, todo post no Instagram, ou post no Twitter, é os torcedores da Rússia contra os torcedores da Ucrânia. Então, tudo vira política. E isso são brasileiros. Então, brasileiros brigando lá
enfim, nem sabem da onde que veio a fonte e estão brigando ali sem motivo. Acontece muito isso, né? Muito, muito na política, né? Ontem me perguntaram, Ramiro, tu consegue enxergar uma terceira via ou tu é Lula ou Bolsonaro? Daí eu respondi, cara, não é nem minha terceira via, minha primeira via, porra, é minha família. E eu vejo que a maioria dessas pessoas ficam brigando, você é Lula, você é Bolsonaro e tal, se esquecem do que é realmente importante pra elas. E o que é realmente importante para as pessoas não é um político ladrão de um lado ou um político ladrão de outro, não é achar que o político vai resolver a sua vida, é o teu protagonismo de construir algo apesar dos políticos, né? Mesmo com os políticos te atrapalhando. E ainda assim as pessoas caem de falar, o isentão, não sei o que. Eu falei, cara, eu nem vou votar no segundo turno se for isso. E foda-se, não tô nem aí porque, cara, a primeira via é minha família, eu tô fazendo isso por ela e foda-se, basicamente. Né? Mas você não vai usar o seu direito de cidadão. Aí começa. Vai deixar que escolham pra ti. Eu falei, mas tanto faz, velho. Uma merda igual, porra. Pô, mas é a minha escolha. Eu tenho o direito de escolher de não fazer. Eu tenho o direito. Então... Enfim... perguntas importantes agora, né? Até Vamos aqui era lá. papo furado. Dinheiro pra ti, Rafael, traz felicidade? Eu acho que o dinheiro em si não é a felicidade, mas ele é o caminho para ela. Porque é muito pior tu não ter. Então, de novo, para mim o dinheiro ele é um meio de troca. Ele é um meio de troca, tá? Só que as pessoas elas focam no dinheiro. E elas não entendem que ele é um meio de troca. Então, se ele é um meio, ele de fato é o meio, não é o fim. Então, eu fico tranquilo hoje de saber que a minha mãe, que tinha 3 trabalhos, 2 trabalhos de dia, mais costurava, mais fazia artesanato, e eu vendia artesanato desde os meus 4 anos de idade, em frente de igreja e tudo mais, eu sei que hoje eu posso dar uma condição boa para ela. Eu sei que o meu irmão, que é mais velho, que minha mãe teve com 18 anos, eu consigo pagar um plano de saúde dele de mais de R$1.000 por mês e não tem problema. Porque se ele ficar doente, eu sei que eu vou conseguir ajudar. Então, isso que o dinheiro me traz tranquilidade. Mas eu não busco o dinheiro. Eu busco os benefícios que eu posso ter. Que eu não brinco assim, cara, eu uso um moletom de R$50, R$80. Não é isso. Porque eu tenho a consciência de quanto tempo eu gasto para fazer a aquisição de uma coisa. Então, eu gasto hoje com minha mãe, que tem 75 anos. Ela diz, quer fazer o quê? Quero viajar, passar 15 dias. Eu tenho condições de pagar para ela e dar isso. Porque a minha mãe, ela praticamente não teve adolescência. Ela, com 18 anos, engravidou. Até os 18 anos, ela morava na roça. E desde ali, ela viveu para a família. Para a família, de cuidar, 3 filhos e tudo. Se dedicar o máximo possível. E agora, eu consigo dar essa condição para ela. Mas eu só consigo dar essa condição por causa do dinheiro. Então, para mim, é isso. Muito boa a resposta. Acho que eu pergunto isso pra todo mundo que vem aqui. Essa é uma das definições que mais gostei, porque ela é específica. E, pô, também deve ficar muito orgulhosa aí de te ver isso que... Queira ou não, ela é parte disso, né? Então, acho que é muito massa isso. Parabéns. A segunda pergunta, que tu já meio que respondeu, mas assim, aquela coisa que, cara, gastar dinheiro vale muito a pena mesmo. Tipo, aquele dinheiro que tu gasta sem pensar? Sem pensar. É difícil, tá? Eu acho que essa pergunta é a mais difícil de hoje. Porque o pessoal até reclama, né? Porque pra ter noção, né? Eu gosto muito de trabalhar. É uma coisa assim. As minhas férias acho que foi do ano passado, né? Me obrigaram a tirar férias. Aí me obrigaram. E aí, o que aconteceu? Foi do passado? Foi do retrasado. E aí era quarta-feira, dia 23, eu não tinha comprado nada. Aí eu tinha que viajar no dia 25, era obrigado, 25 de dezembro. Aí o que te obrigou, desculpa? Não, toda empresa que tinha. As pessoas têm que tirar férias, tem que tirar férias. Você vai tirar férias. Aí olharam na internet e compraram avião, passagem, tudo. Porque eu não me dá o cartão de crédito. O Vitória faz muito isso. Me dá o cartão de crédito e vou te comprar umas roupas. Então eu acabo não comprando coisas, porque na minha cabeça não passa muito isso. Mas uma coisa que eu não me preocupo com dinheiro é saber quanto custa a felicidade da minha mãe. Não é balela. Minha mãe agora vai viajar, agora em maio, ela vai pra Rio Quente, Água, sei lá qual é o nome do lugar. E ela só falou assim, eu gostei de ver. Aí eu falei com as pessoas da empresa assim, vê tudo pra ela. Quantos dias ela quer ficar? 10 dias. Vê quanto é que dá. Vai lá, passa o cartão de crédito e vai. Mas deu 2, 5. Não quero saber. Sabe, mas sabe, não, quando custa 10 milhões. Não, porque tu tem uma noção do que as coisas custam. Nunca nada assim, do nada, fechar o olho. Então, eu não tenho muito essa preocupação em gastar para ela. Para ela não tem. Para mim, eu sempre analiso quase tudo. Uma das coisas que eu compro para mim que eu não analiso é livro.
Porque também não impacta meu financeiro. Não impacta. Então eu vou lá e compro, custa 20, custa 50, custa 30. Não olho, vou lá, compro e pronto. Então são coisas disso. E tem muitas coisas que eu pago, né? Para eu não me preocupar com o tempo. Então a gente foi no shopping para comprar um tênis. Eu falei, tá, é esse o momento que eu sei, é esse que eu gostei, tá, então tá dentro, compra. Não, vou fechar, vou comprar e pronto. Então, mais ou menos nessas coisas. Eu não sou muita pessoa que adquire coisas assim, sabe? Não tem. Moro de Airbnb. Sim, essa é uma coisa boa, daria para explorar aqui bastante na conversa, mas é bem peculiar. E uma coisa que tu quer fazer muito antes de morrer? Eu acho que eu quero dar a volta ao mundo. Pô, legal. Eu entrevistei aqui o Papo de Holder, o José Passos, e ele falou, não, mas obrigado pelo convite, mas eu tenho que ir semana que vem. Deu, como assim? Cara, daqui a 10 dias eu vou começar uma volta ao mundo. E é uma volta ao mundo, né? Vai demorar um tempão. Eu disse, não, então bora, chega aí. E aí... eu acho que isso conhecer tudo, assim, sabe? Viajar e ligar. Ainda não dá pra fazer isso porque a empresa depende muito de mim, né? Mas em algum momento eu quero, tipo, ligar assim, cara, de repente desconectar a vida por 2 anos, sabe? Não sei se eu consigo, né? Não sei se eu consigo. Vai ser um desafio, te garanto. Como é que tu vai trabalhar, no fim? Vai trabalhar bastante, mas tipo, aí dá. Talvez trabalhar fazer uma coisa de fazer vídeo, fazer uma coisa assim, tipo, mas literalmente eu quero pegar, assim, e viajar. Talvez agora, nesse exato momento, quando as pessoas da empresa descobrirem isso, né? Eles vão ficar assim, pelo amor de Deus, eu tenho pedido ir em outro lugar. Agora não. Viaja. Vai. Que seja esse ano, né? Aqui eu acho que o pessoal ia ficar. Vai, Ramiro, por favor. Pelo amor de Deus. E 2 só, né? Quem sabe 12. Os caras compram passagem pro Ramiro se ele fala isso. Faz uma vaquinha, né? Só de ida. Pix 20 reais aqui. Vamos fazer uma vaquinha pra mandar o Ramiro pra... mas não te mandem pra Tramandaí também, né? Manda para os lugares. Mas pra fechar aqui, Rafael, tem um momento que a gente gosta de fazer um jogo rápido, dá 10 segundos, pra falar o que vem na telha sobre vários assuntos potencialmente polêmicos. Cada pergunta é 10 segundos. Cada pergunta é 10 segundos. Tá, vamos lá. É o seguinte, COI. É o novo título de capitalização. Gostei. Criptomoedas. É Bitcoin. Boa. O mercado financeiro no Brasil. É muito novo ainda, tem muito a evoluir. Futuro do profissional financeiro. Eu acho que a profissão é em expansão e quem está fora do mercado, venha para cá porque é muito aquecido. Eu concordo. Conflito de interesses. Fale tudo que você sabe do seu cliente, assim você minimiza ele. Muito bom. E para fechar, bancos. Acredito que vai diminuir a parte física, mas vai aumentar muito o atendimento, a consultoria. Muito bom. Rafael, últimas coisinhas. Queria dar o espaço, né? Vou dar o espaço para tu falar das tuas redes, onde é que o pessoal que está nos ouvindo aqui te encontra. Enquanto vai falando, trouxe uns presentes pra gente off. E eu confesso que peguei a mesma sacolinha, mas para formar o nosso presente aqui para ti. Muito obrigado. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, no YouTube é Academia Rafael Toro, no Instagram Academia Rafael Toro, o meu pessoal é Rafael Toro, né? São 2, né? Então são lá. Então são essas nossas redes sociais aí para vocês conhecerem. Se vocês quiserem saber também um pouco dos nossos cursos, também tem o site que é Academia Rafael Toro, é muito fácil todos os nomes, né? E aí pra gente poder te ajudar, até porque muitas vezes você não sabe qual certificação você deseja, e a gente faz, na verdade, uma consultoria, a gente conversa com você para poder te entender o teu momento de vida e te orientar para onde é que você deve ir, como poder conquistar o que você deseja. É isso aí. Tamo junto. Aqui, valeu, Rafael. Obrigado, aqui, vou finalizar aqui com um bonezinho. Mestre, obrigado pelo convite. O prazer foi meu. Obrigadão aí. E é isso. Valeu, galera. Lembrando, né, que você tá assistindo aqui no YouTube, deixa o teu comentário, te inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com outras pessoas, está ouvindo em qualquer outra plataforma de podcast. Dá tua notinha 5 lá, não custa nada, vai nos deixar bem posicionado. E era isso. Valeu, Rafael. Valeu, mestre. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.